Eu tenho uma coisa importante para ensinar para você, e seria bom que você parasse tudo o que você está fazendo e se esforçasse para prestar atenção no que eu vou falar hoje. Às vezes nós somos ameaçados por uma dor, uma chateação, um aborrecimento, e muitas vezes a gente nem se dá conta de que tudo isso é uma afronta que o inimigo está fazendo. A gente não presta atenção, não atenta para o fato de que essas coisas que nos acontecem são tramas diabólicas, coisa planejada no inferno para nos desestabilizar. E nós ficamos calados, muitas vezes nós aceitamos como se fosse uma coisa natural, mas não é. Nós temos um inimigo espiritual que não quer de modo algum ver o nosso bem. Por esse motivo ele tenta fazer com que Deus se entristeça conosco. Por esse motivo ele nos ataca com mais diversos tipos de problemas, tudo com um único objetivo: fazer com que a gente venha a cometer um pecado, para ter como nos acusar diante de Deus. O nosso inimigo sabe que o tribunal divino não aceita a causa injusta. É diferente do tribunal aqui na terra. No tribunal de Deus não tem injustiça. E Deus não aceita a causa injusta. E o justo juiz, ele não aceita suborno. O que significa isso? Significa que aquele que não pecou, ele não pode ser julgado. Por esse motivo, a todo tempo o diabo tenta fazer com que nós venhamos a cometer algum tipo de delito. O diabo, nosso adversário, faz de tudo para que venhamos a desobedecer a Deus em algum mandamento, estatuto ou preceito. E dessa forma ele tenha como nos acusar. O pior é que de uma forma ou de outra, ele sempre consegue nos induzir ao erro. Diz a Bíblia Sagrada que não há ser humano que não peque. Por mais que nós procuremos viver em santidade, nós somos passíveis de cometer erros. E o diabo, sabendo disso, ele não perde tempo em nos tentar. Às vezes nós caímos na lábia do danado. A pessoa sente às vezes uma dor ou aparece um sintoma qualquer e ela já assume que está doente. Às vezes ela vai no médico, faz um exame e o resultado não dá normal, ela fica preocupada e começa a confessar com a boca dela que ela está doente. E esse erro a maioria das pessoas cometem. Peca porque está confessando algo que é contrário ao que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Quando a pessoa confessa que ela está doente, além dela estar recebendo a encomenda que o diabo mandou para ela, ela ainda está chamando Deus de mentiroso. Porque diz a Escritura que o Senhor colocou sobre Jesus as nossas enfermidades. E que pelas feridas dele nós fomos sarados. Eu não posso dizer o contrário. Às vezes nós damos autorização ao diabo para agir na nossa vida porque nós não confessamos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós taxamos Deus como mentiroso e justificamos o diabo confessando as suas maldades. Quando o que nós deveríamos fazer, no mesmo instante em que formos tentados a assumir algo mal em nossas vidas, nós devíamos nos colocar diante de Deus em oração, entrar em juízo contra aquele mal que está nos afligindo. Eu não sei quem foi que escreveu o Salmo 119, mas no versículo 154, vemos que o salmista fez isso. Ele orou ao Senhor dizendo: pleiteia a minha causa e livra-me. Tem versão que diz: pleiteia a minha causa e resgata-me. Vivifica-me, quer dizer, me dê vida novamente, fortaleça-me, segundo a tua palavra. Sempre que nós formos tentados, sempre que sofrermos algum tipo de ataque no corpo, na alma, nós temos de entrar em juízo contra aquele mal que está nos afligindo. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira, não. Tem que ser tudo dentro da lei. Isso é, eu tenho que entrar com o meu processo, com a minha petição, reivindicando os meus direitos, dentro daquilo que a Bíblia revela que me pertence.
Por esse motivo eu tenho que conhecer as Escrituras Sagradas. As pessoas perdem orações, deixam de tomar posse daquilo que lhes pertence, porque elas não entram com uma ação contra Satanás. E quando resolvem entrar, elas não conhecem os direitos delas. É preciso conhecer os nossos direitos e constituir um advogado para defender a nossa causa. Do mesmo modo como neste mundo nós estamos sujeitos à lei, também no mundo espiritual nós respondemos pelos nossos atos. É onde acontecem as coisas e a pessoa não sabe por que isso está acontecendo. Ela está respondendo pelos atos que ela praticou. Aqui nesse mundo, se a pessoa é acusada, por exemplo, de cometer um delito, ela vai precisar de um advogado para defender a causa dela. Quando se tem a assessoria de alguém que conhece a lei, ainda que você esteja errado, o advogado pode, dentro dos parâmetros da lei, tentar diminuir a sua pena. Mas se você não tiver um bom advogado, mesmo sendo inocente ou mesmo estando com a razão, você pode acabar tendo os seus direitos negados. A coisa no mundo espiritual funciona do mesmo modo. Quando nós entramos em oração, é como se nós estivéssemos em uma audiência judicial, onde nós vamos pleitear os nossos direitos diante de Deus, e o promotor de acusação é o diabo. E ele vai fazer de tudo para provar que nós estamos errados e que não temos direito às bênçãos. Por isso nós nunca devemos ir ao tribunal de Deus sozinhos. Precisamos de um advogado, porque se na hora do julgamento, na hora que o promotor faz a acusação, se o réu não souber como se defender, se ele não tem palavras, não tem conhecimento da lei para rebater a acusação, ele acaba condenado ou tendo seus direitos negados. Nós precisamos de um advogado que seja pleno conhecedor de todas as leis, estatutos e preceitos e que nos seja fiel. Porque muitos advogados hoje se vendem, aceitam suborno, fazem acordo com o adversário. Mas felizmente, os filhos de Deus podem contar com o melhor de todos os advogados. E isso gratuitamente. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos um advogado no mundo espiritual. E que não é um advogado qualquer, não. Ele é simplesmente o Filho de Deus. Então, se você está sendo atacado pelo inimigo, se o maligno está atazanando a sua vida, está incomodando você de alguma forma, provocando sofrimento, dor no corpo, na alma, impedindo você de prosperar, de se realizar, de ser feliz, leve a sua causa diante de Deus. Mas não entre em juízo sozinho, não, porque o bicho é astuto. Ele vai te acusar diante de Deus e você não vai conseguir provar a sua inocência. Porque ainda que você pense ser inocente, você não é. Nem eu, nem você. Se de alguma forma você está sendo oprimido pelo mal, é porque há um motivo. Ninguém pode ser oprimido sem motivo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, que a maldição sem causa não virá. Mas aqueles que estão errados, mesmo aqueles que estão errados, têm direito a um advogado. E o Senhor Jesus, ele se oferece para advogar a nossa causa. A causa de todo aquele que procurar ele, ele se oferece para advogar. Ele disse, João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mesmo aquelas pessoas que estão no erro, podem contar com Jesus, porque está escrito em 1 de João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ainda que você esteja errado, você pode contar com Jesus para te defender. Desde que você o procure, conte a ele tudo o que aconteceu,
Confesse tudo, se arrependa de verdade se você errou e pode ficar tranquilo, porque com ele você vai ser absolvido. Se o maligno está atazanando a sua vida, está incomodando você com alguma forma, algum sofrimento, dor, seja no corpo ou na alma, impedindo você de prosperar, de se realizar, de ser feliz, leve a sua causa diante de Deus. E vá na presença do seu advogado, Jesus Cristo. Nunca tente se justificar por si mesmo. Deixe ele fazer isso por você. De uma coisa você pode ter certeza: esse advogado não perde causa. A pessoa que tem Jesus como advogado, ela sempre sai livre de qualquer julgamento. Ainda que ela tenha cometido algo terrível, o pior pecado que se possa imaginar. Se ela tiver como advogado o Senhor Jesus Cristo, ela sairá livre. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou a fiança dela. E ele fez isso com seu próprio sangue. E o Pai aceitou esse pagamento. Se eu cometi algum pecado, é só eu me arrepender e dizer: Senhor, me perdoa. E não mais continuar fazendo o que eu fazia antes. E ele me perdoa e me livra. Está com problema na vida? Não fica calado. Procure o advogado que é Jesus. Deixe ele pleitear a sua causa. Você precisa se abrir com ele. Não está conseguindo a cura, não está conseguindo a prosperidade? Diga: Jesus, o que está acontecendo? Confia nele. Fale com ele tudo o que você tem feito. Entregue a ele o seu caminho. Deixe ele dirigir você. Comece a ler a Bíblia, vai praticando e você vai aprender. Aqui diz: não faça isso, então eu não vou fazer. Onde diz: faça, então vou fazer. Siga as instruções de quem sabe o que é melhor para você. E você vai se libertar completamente das opressões do inimigo. E Deus vai te fortalecer e vai te dar vida novamente. Muitos vão dizer: eu já estou cansado de orar, minha vida não se resolve, eu não consigo prosperar, não consigo a cura, não consigo largar os vícios, não consigo ser feliz, não me realizo, nada dá certo para mim. Enfim, sabe por quê? Preste atenção, porque eu vou te mostrar por que você não está conseguindo. Veja a declaração que o salmista fez. Ele disse no versículo 153: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Observe que a coisa não é de qualquer jeito, não. Não pense você que pode viver como bem entende, que pode fazer tudo o que lhe dá na teia. E depois, quando a coisa fica feia, você ora e tudo fica bem. Não, não é assim não. Veja que antes de requerer que Deus o livrasse, o salmista fez uma declaração dizendo: olha para a minha aflição e me livra, pois não me esqueci da tua lei. Aqui tem um ponto importante que eu quero estudar com você. Nós precisamos entender que Deus, Ele sempre vê a nossa aflição. E Ele quer nos livrar. Mas nós não podemos nos esquecer da sua lei. E quando eu me refiro à lei, não estou falando só dos mandamentos que Deus deu para Moisés, não. Tem religião aí que ensina que os mandamentos de Deus são 10. Coisa nenhuma. Isso é coisa de quem não conhece a Bíblia. A Bíblia está cheia de mandamentos, estatutos e preceitos. Toda a Bíblia é mandamento, estatuto, preceito e promessa. Tudo isso são leis espirituais que devem ser seguidas. Então, quando eu digo que não podemos nos esquecer da lei de Deus, eu não falo somente dos mandamentos dados a Moisés, mas principalmente daqueles que Jesus nos deu. Nós não podemos ficar o tempo todo pedindo: Deus me cura disso, me ajuda naquilo outro. Não. Jesus disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isso muda a maneira como devemos orar. Nós não temos de ficar pedindo aquilo que já nos foi dado. Se Ele me deu autoridade para expulsar o mal, por que é que agora eu vou ficar pedindo: Deus me tira essa doença, Deus tira o demônio do fulano, Deus me ajuda a prosperar? Não.
eu tenho autoridade para expulsar o mal da minha vida. E é isso que eu tenho de fazer. E não agora ficar choramingando e implorando para Deus fazer. Eu não posso agora querer fazer de Deus o meu empregado. E ficar toda hora dizendo, Deus faça isso, faça aquilo outro. Jesus me deu autoridade para eu mesmo repreender o mal em nome dele. E se eu estou sendo oprimido pelo mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir o meu lugar em Cristo, exercer a minha autoridade. Eu tenho que conhecer os meus direitos em Cristo e me lembrar dos mandamentos dele. E tenho de fazer a obra que ele me deu para fazer. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 diz que com o seu sangue Jesus nos comprou para Deus. E para Deus ele nos fez reis e sacerdotes, para que nós reinássemos sobre a terra, isso é, para que fôssemos autoridade sobre nossa vida aqui no mundo. Nós somos soberanos sobre a nossa vida. O rei é aquele que tem a palavra final, é quem determina como vai ser a coisa. Se Jesus nos deu essa autoridade, somos nós quem temos de dar a decisão. Então, se eu estou sendo atormentado por algum mal, alguma coisa não está indo bem, o que eu tenho de fazer? Levantar a minha voz, usar a autoridade que Jesus me deu e repreender o mal e exigir que ele saia. É assim que eu tenho que fazer. É isso que você tem de aprender, meu irmão. É assim que você tem que fazer, minha irmã. Ah, mas a minha religião nunca me ensinou que é assim. Sua religião nunca te ensinou coisa nenhuma além de mentira. Tem que deixar esse negócio de religião e tem que se apegar à palavra de Deus. O salmista disse, não me esqueci da tua lei. Da lei de Deus, não é da religião, não. Ele não falou, não me esqueço do que a minha religião me ensinou, não. Religião nenhuma salva ninguém. Nós temos de aprender de Deus. O salmista disse, olha para a minha aflição e me livra, pois não me esqueci da tua lei. Quem esquece da lei de Deus não sabe orar, porque a palavra de Deus é Jesus. Sem ela, ou melhor, sem ele, nós não podemos coisa nenhuma, porque ele é quem nos justifica diante do Pai. Nós usamos a autoridade e mandamos o mal embora, mas é ele, Jesus, quem faz a obra. Agora nós também não podemos agir como criança, ficar dependendo de tudo na boca. Nós já sabemos o que temos de fazer e vamos fazer. No versículo 154, que eu já citei, ele falou, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo seguinte ele faz uma revelação importante. Diz assim, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. E eu te pergunto, você tem buscado cumprir os estatutos de Deus? O que são estatutos? É um conjunto de regras que determina como nós devemos proceder para cada situação. Para cada uma tem um estatuto. Por exemplo, nós temos o estatuto da cura divina. Ele ensina como devemos proceder, como a pessoa que precisa da cura deve proceder. A pessoa que precisa da prosperidade, como é que ela tem que fazer? E por aí vai. Nós temos que ler a Bíblia e aprender de Deus. Você precisa de prosperidade? Tem que ler na Bíblia qual é o estatuto da prosperidade. O que você tem de fazer? Senão você nunca vai ser abençoado. Muita gente quer ser abençoada sem conhecer o que diz a Bíblia. Não é assim. Nós temos de buscar os estatutos para saber como proceder para alcançar esta ou aquela bênção. A pessoa que é ímpia, que não respeita o que a Bíblia diz, ela não alcança bênção nenhuma, porque ela não busca os estatutos. Por isso, a salvação, isso é a solução do problema daquela pessoa, está longe dela. Se engana muito a pessoa que pensa que pode viver como bem entende e na hora da necessidade é só orar que Deus vai responder, vai abençoar, não vai não. Não sou eu quem estou dizendo isso não, está escrito.
Marque aí na sua Bíblia para você ler lá Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao 9. Vamos ler aqui, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e do ovo que for pisado sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com o que fazem. As suas obras são obras de iniquidade, e atos de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, a desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. O caminho da paz eles não conhecem, e nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que a justiça está longe de vós, e a retidão não vos alcança. Esperais pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andais na escuridão. A pessoa que é ímpia, aquela que conhece a palavra, mas não respeita, ela não alcança a bênção. E depois ela diz que Deus é mau, que Deus não existe. O único culpado, ou a única culpada, é ela própria, que não busca conhecer os estatutos, não lê a Bíblia, não dedica um tempo para ouvir a pregação, para aprender de Deus. Depois, na hora do sufoco, ela quer oração. E a bênção não vem. E ele então faz a única coisa que sabe fazer, blasfemar de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 155, a salvação está longe dos ímpios, daqueles que conhecem a palavra, mas não fazem uso dela, ou fazem o que a palavra condena. Como essa pessoa pode ser abençoada? Não buscam os estatutos de Deus. O versículo 156 diz: muitas são, ó Senhor, as suas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Você sabia que quando nós oramos em nome de Jesus, é como se nós disséssemos: vivifica-me segundo os teus juízos? Quer dizer, me dá vida novamente por aquilo que Jesus já fez por mim. Quando ora-se em nome de Jesus, nós dizemos ao Pai: nos dá vida, renova a nossa vida, nos dá novamente a alegria, abençoa por aquilo que Jesus já fez por nós. Vivifica-me segundo os teus juízos. Quando a lei diz que nós temos direito sobre algum bem, não tem juiz no mundo que possa negar. Se está na lei, o juiz não pode negar. E no mundo espiritual é do mesmo modo. Ninguém pode cancelar, nem mesmo Deus Pai pode anular o sacrifício que Jesus fez, morrendo no meu lugar, no seu lugar, sofrendo o castigo que era para mim e para você, pagando a nossa dívida. O preço que nós tínhamos que pagar, ele pagou com seu próprio sangue. Ninguém, repito, nem Deus pode cancelar o que foi feito, que está escrito na Bíblia. E nem agora pode revogar a autoridade que Jesus nos deu para, no nome dele, fazermos as mesmas obras. A partir do momento que nós tomamos ciência daquilo que foi realizado a nosso favor e reconhecemos que o que ele fez foi por mim, foi por você, assumimos o nosso lugar, a nossa posição como filho, filha de Deus, nós passamos a ter direitos sobre tudo que Jesus conquistou para nós.
E não tem esse negócio de que agora Deus não faz mais os milagres que fazia no passado, não. Deus não muda. Ele diz, pois eu, o Senhor, não mudo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós podemos determinar que a obra seja feita segundo o juízo de Deus, segundo aquilo que Jesus já sofreu em nosso lugar. Nós podemos reivindicar tudo o que é nosso direito, porque a obra que Deus tinha para fazer já foi feita, já foi realizada. Conforme está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o Senhor Deus então nos dará vida novamente. Ele vai nos vivificar, nos fortalecer, nos levantar e nos dar a vitória. Não porque nós não merecemos, mas por causa do que Jesus fez em nosso favor. Versículo 157 diz, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. O Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e é verdade. Não tem nem esse nem aquele que não enfrenta lutas. Muitos são os nossos perseguidores. Não estou falando de homens, não, mas de espíritos que a todo tempo procuram nos fazer mal. E muitos são os problemas que nós enfrentamos, mas nós não podemos nos esquecer de quantas vezes o Senhor já nos livrou, quantas lutas já enfrentamos e saímos vencedores, porque nós buscamos a face do Deus Todo-Poderoso. O salmista, mesmo sofrendo das lutas e perseguições, ele se lembrava dos testemunhos de Deus, dos livramentos, das maravilhas que havia operado no passado. E ele continua dizendo, vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Nós que conhecemos a verdade, muitas vezes nós ficamos aflitos pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, que não respeitam a palavra de Deus. São transgressores, pessoas que não se importam se estão agradando a Deus ou não. Quando nós vemos que uma pessoa está se deixando levar pelas mentiras das religiões, nós ficamos pesarosos por ela. Você vê que a pessoa está querendo buscar a Deus, e muitas vezes ela vai na igreja, mas ela chega lá, não é instruída na verdade. Só tem engano, só ladainha, conversa mole, ensina mentira, preceito de homem, e a coitadinha da ovelha que foi lá buscar lã, sai dali tosqueada. Isso sinceramente me incomoda, quando eu vejo tanta gente sendo enganado. As razões são muitas, uns visam tirar o dinheiro da coitadinha, outros enchem a cabeça dela com tolice, induzindo ela a confiar em imagem, ídolo, mudo, que não pode fazer nada por ela. Tudo isso para impedir que ela conheça a verdade. Quanta maldade. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, essas estátuas, esses santos, essa senhora, não é capaz de te representar diante do tribunal de Deus, não. Nenhum desses em que você confia pagou a sua fiança. Não foi nenhum deles que morreu na cruz por você. Nenhum deles foi dado algum poder ou autoridade para fazer qualquer coisa por você. Pelo contrário, todos eles juntos não são nada. Diz a Sagrada Escritura que todos os artífices de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis, as suas estátuas mais bonitas, mais valiosas, são de nenhum préstimo. As suas próprias testemunhas não vê nada, nem entende nada, para que eles sejam confundidos. Essas pessoas que confiam nas imagens são confundidas até na hora de orar. Elas ficam repetindo um montão de baboseira decorada, oram em nome das suas estátuas e pensam que Deus vai ouvi-las. Estão profundamente enganadas. Diz no Salmo 115, versículo 4 ao 8, que os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem.
Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. No versículo 8 diz: semelhante a eles sejam os que os fazem, e todos os que neles confiam. O salmista se afligia pelos transgressores, porque ele sabia que estavam transgredindo por falta de instrução. Muita gente está seguindo esse erro porque não é instruído na verdade. Não observa a palavra de Deus porque foi enganado. Seguem como ovelhas para o matadouro. Meu querido, minha querida, a nossa missão é muito importante. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos abrir os olhos dessas pessoas que estão cegas pelas religiões. Não tem religião boa, só Deus é bom. As religiões mentem, enganam, prendem, escravizam as pessoas. Só a palavra de Deus é a verdade. Só a pregação do Evangelho pode livrar a pessoa da perdição eterna. No versículo 159, o salmista diz: considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Você tem amado os preceitos de Deus? Quem ama a Deus tem prazer em pregar o Evangelho. Você tem pregado? Tem amor pela obra? Tem amor pelas almas que estão se perdendo? Você se esforça para levar os perdidos ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu pergunto, você tem amado os preceitos de Deus? Sabe o que Deus faz com aqueles que amam os seus preceitos? Veja o que diz no Salmo 91, versículo 14, diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quer dizer, o meu caráter, sabe quem eu sou. Então, quando você ama a Deus de verdade, o que Ele promete fazer? Te livrar e colocar você num alto retiro, colocar você em segurança acima de tudo o que há de ruim nesse mundo. E ele diz mais, ele diz no versículo 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Quando você precisar orar, você vai invocar a Deus, Ele vai te responder. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E o que mais? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é que eu sei quando eu estou amando os preceitos de Deus? Quando eu tenho prazer em cumpri-los. Não quando eu obedeço por obrigação, mas porque eu tenho prazer em obedecer. Tenho prazer em fazer conforme Ele manda. Quando eu tenho desejo sincero de agradá-lo, ou melhor, quando eu me agrado de fazer a vontade de Deus, é assim, é nessa hora que eu sei que eu amo os preceitos de Deus. É nessa hora que eu sei que eu estou amando a Deus. Quem procede assim, verdadeiramente ama ao Senhor. E o que acontece com a pessoa que ama ao Senhor? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que o poder de Deus não vai se manifestar na vida daquela pessoa que não respeita Ele, não. Que não está nem aí para o que Ele diz. Mas sim na vida daquele que o ama. A este Ele se manifesta. E não só isso, mas o próprio Deus vem e faz morada naquela pessoa. Está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Para terminar, o salmista diz: a tua palavra é a verdade, desde o princípio. Como eu disse, a religião nenhuma é 100% verdadeira. Só a palavra de Deus é a verdade. E isso desde o princípio. Da primeira capa da Bíblia até a última capa é a verdade.
Cada um dos teus juízos dura para sempre. Ponto final, acabou. Não tem como a palavra de Deus não se cumprir. Ela é a verdade. Põe isso no teu coração. Se você está com problema, está orando e não está conseguindo, o erro não é de Deus, a palavra não é mentirosa, a palavra de Deus é verdade. O que está escrito ali tem que cumprir na sua vida. Ah, mas eu não estou conseguindo, tem coisa errada com você. Ou você está vivendo em pecado e ainda não se arrependeu, não confessou, não deixou o erro, ou você não está ainda entendendo como funciona a coisa. Você ainda está te faltando entendimento. Você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Precisa buscar mais de Deus essa sabedoria. Porque a palavra de Deus é a verdade desde o princípio. E os juízos de Deus, aquilo que Jesus fez por você, no seu lugar, para que você fosse abençoado, porque ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, esse juízo de Deus, que é para que você tenha vida e viva feliz e viva bem, dura para sempre. Ninguém pode revogar. Meu irmão, o que Deus prometeu está prometido. O que Jesus fez está feito. O juízo de Deus já foi estabelecido, já foi determinado, já foi cumprido em Jesus. E isso vai durar para sempre, até o dia do juízo final. Não há por que um cristão ficar abatido. Se você é filho, filha de Deus, não tem por que você ficar abatido, desanimado diante de nenhuma situação. Se você não deixar de ler a Bíblia, não deixar de ouvir a pregação, procurar se fortalecer no conhecimento da palavra, não há como o diabo tirar você dessa fé. Porém, como o inimigo sabe que muitos não são firmes naquilo que ouviram, ele vem de mansinho, sem que você perceba, ele te enche de receio das coisas que têm acontecido. A pessoa começa a pensar, aconteceu isso com fulano, está acontecendo assim, eu tenho que tomar cuidado. Quando você começa a dar atenção para a tentação, sabe o que acontece? Você começa a esfriar na fé. Os problemas aumentam e quando você perceber, você já está separado de Deus. Muita gente tem deixado de crer nas Escrituras porque não tem conseguido o que deseja. Culpam todo mundo, inclusive a Deus, mas não são capazes de compreender que o erro está justamente no fato dela não buscar o conhecimento, não procurar ouvir a pregação da palavra que traz fé ao coração. Por isso ela não consegue a confirmação da promessa de Deus na vida dela. Essa pessoa, ela se torna uma vergonha para o Evangelho. Foi por isso que Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que você não seja uma dessas pessoas. Vamos orar? Feche os seus olhos, Senhor meu Deus. Eu busco a Tua face agora em favor de todas essas pessoas que me seguem no YouTube, no Facebook, essa que deixou o seu nome pedindo a minha oração e também essa que se inscreveu recentemente no meu canal, Pai. Eu oro por todos os que estão agora me assistindo e precisam de uma ajuda espiritual. E eu intercedo por elas. A Escritura Sagrada diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, o qual está posto diante de Ti para interceder por nós. Mas Ele mesmo disse que chegaria o dia em que Ele não mais pediria por nós, visto que o Senhor também nos ama da mesma maneira. E Jesus nos deu autoridade para agirmos no seu nome. Isso porque Ele pagou a nossa dívida. Senhor, ajuda essa pessoa a entender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E que se ela crer, a situação dela vai mudar a partir de agora. O diabo não vai mais poder oprimir essa pessoa. Ele vai ter que sair com a doença dele, porque essa pessoa já foi curada pelas feridas de Jesus. Ele vai ter que sair com a acusação dele, porque Jesus pagou com o próprio sangue pelos erros que essa pessoa cometeu. O diabo vai ter que bater em retirada e levar consigo todo o sentimento de culpa, toda a mágoa, toda a tristeza, todo o remorso que ele colocou nessa vida. E qualquer outro mal,
com o qual ele tem oprimido essa pessoa. Porque nós entramos em oração agora diante de ti, sabendo que temos um advogado para pleitear a nossa causa. E esse advogado nos foi constituído. A ele o Senhor deu um nome que é sobre todos os nomes que se nomeia no céu, na terra, debaixo da terra, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Nós vamos usar agora a autoridade que ele mesmo nos deu para repreender e expulsar o mal. Pai, a nossa queixa é contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste século, os espíritos maldosos, malignos, perniciosos que têm se encostado nessa pessoa e têm atrapalhado o seu progresso no trabalho, no relacionamento conjugal, familiar, social, que não deixa essa pessoa prosperar, que não deixa ela se realizar, não deixa ela ser feliz. Isso tem que acabar hoje. Todo o mal tem que sair agora, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós temos um advogado que pleiteia a nossa causa e nos deu uma procuração para agirmos em nome dele e nos garantiu que tudo o que determinarmos nos será feito. Pois agora, Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e paraliso essa obra maligna. Eu estou dizendo, vai embora agora dessa pessoa, você, espírito maligno que tem colocado a enfermidade no corpo. Essa pessoa está definhando, está perdendo o vigor, está perdendo a disposição, está perdendo as esperanças de voltar a ser feliz. Eu te amarro agora em nome de Jesus. Eu paraliso a tua obra, desfaço as tuas obras de maldade, ordeno em nome de Jesus, onde estiver, seja você quem for, te amarro agora, te expulso em nome de Jesus e mando saia, vá embora, desapareça dessa vida, saia desse corpo com teu caroço, com a tua hérnia, com teu tumor, com teu câncer, com a tua inflamação, tua infecção, teu problema nos olhos, no nariz, na garganta, saia com a tua gripe, desapareça com as tuas pedras nos rins, na vesícula, saia com teu problema no estômago, nos intestinos, no pâncreas, vá embora com a tua diabetes, com a tua pressão alta ou baixa, com o teu colesterol, saia com o teu sopro no coração, essa pessoa que sofre com dores no peito, parece que vai infartar, sai daí agora, eu estou mandando em nome de Jesus, vá embora, você demônio que está causando uma anemia profunda nessa moça. Os médicos não sabem mais o que fazer, você é quem está comendo as vitaminas do corpo dela. Eu te amarro em nome de Jesus. Você que não deixa o nível de ferro no sangue se normalizar. Sai daí agora. Solta ela em nome de Jesus Cristo. Você que está colocando o inchaço, a dor. Você que não deixa essa pessoa dormir bem à noite. Quando não é uma coisa é outra. Sai dela em nome de Jesus. Você, demônio que está fazendo essa pessoa ter problemas financeiros. As dívidas estão se acumulando. Você está impedindo o sucesso dessa pessoa. Nada dá certo para ela. Sai agora. Eu estou mandando, eu estou exigindo. Vai saindo agora. Tem que ir embora. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Não fique de boca fechada. Você é quem sabe onde é que dói o seu calo. Você tem que expor a sua causa diante de Deus. Você que sabe onde o diabo está tocando na sua vida. Então agora é a hora de você usar a autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade da palavra de Deus. Porque o juízo e as promessas de Deus duram para sempre. E ele prometeu responder todo aquele que invocar. Então ore, porque ele prometeu responder a você. Ore para que as portas lhe sejam abertas, para que a prosperidade venha, para que a sua cura se manifeste, para que Deus se realize em você. Pai, em nome de Jesus, eu amarro agora todo o espírito do mal que está destruindo essa vida. Eu mando que o mal vá embora agora, doença vai embora, miséria vai embora, desejo do vício vai embora, desejo da prostituição, espírito do adultério, solta essa pessoa, vai embora a dor, tristeza, mágoa, angústia, sofrimento, saia em nome de Jesus Cristo. Eu expulso também você, demônio da mentira, e mando que saia. Eu ordeno agora que haja paz nessa vida, que haja sucesso nessa pessoa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Diga graças a Deus. E olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Em breve eu vou estar postando um estudo muito interessante sobre a oração.
Não é um estudo pequeno, não, mas eu vou dividir em partes e postar uma parte a cada dia. Todos os dias vai ter uma parte. E eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai ser muito abençoado. Vai parar de perder bênção. Então, inscreva-se no meu canal, que é para você ser avisado e não perder nenhum vídeo. Deus te abençoe.